E você aí, me responde uma coisa. Você é mais parecido com o seu pai ou com a sua mãe? Responde aí nos comentários. Olha, essa é uma pergunta muito frequente, até por causa de um provérbio muito bem conhecido, falado tal pai, tal filho. Entretanto, isso, devido a alguns estudos e uma publicação recente de um grupo de pesquisadores, psicólogos e filósofos da Faculdade de Edimburgo, da Universidade de Edimburgo, na Escócia, mostrou que não é bem assim. Eu vou discutir isso com vocês aqui agora, porque é um fato interessante, eu tenho que trazer para vocês, mas já que nós estamos nessa vibe de trazer mais vídeos no canal, eu peço para você encarecidamente um favor. Compartilhe nossos vídeos. Deixe esse like nesse vídeo, que é muito importante para o canal realmente atingir novas pessoas, atingir mais pessoas, e é lógico, eu continuar trazendo conteúdos de cunho científico, psicológico, psiquiátrico e de saúde para vocês, certo? Olha o que está dizendo esse estudo feito pela Escola de Filosofia, Psicologia e Ciências de Linguagem da Universidade de Edimburgo, na Escócia, e também não é só da Escócia não, e da Universidade de Tartu, na Estônia. Eles fizeram um estudo em comum e o resultado aponta que nem sempre, ou seja, na sua grande maioria, a genética não vai propiciar a pessoa ser tão parecida no quesito psicológico e também modus operandi com seu pai ou sua mãe. Os resultados apontados pelos cientistas, indicam que a similaridade entre pais e filhos são menos significativas do que se imaginava. É mais provável que crianças compartilhem traços da personagem do pai ou com a mãe do que com de um estranho, é lógico. Mas aí eu falo para vocês, isso tudo faz parte de um convívio sociofamiliar. Isso é muito bem explicado, tá? Não precisa muito de ir longe, nem ser um cientista para deduzir isso. Os pesquisadores afirmam que não quer dizer que a influência dos pais não exista, mas que, por não ser tão forte, é impossível prever de forma acurada como um indivíduo vai pensar, sentir ou agir apenas por ser filho de uma pessoa. Isso diz o principal autor do trabalho da Universidade de Edimburgo, René Motus. O trabalho foi disponibilizado na plataforma PsyArXiv. Engraçado que essa plataforma também, naquele período que teve a pandemia, ela pesquisou os traços psicológicos pós essa pandemia. Esse estudo ele está sendo revisado agora, mas é um estudo muito bem catalogado pelo tipo de trabalho que foi realizado. Foi recrutado 2.500 pessoas do Estonian Biobank. O que é o Estonian Biobank? É uma plataforma onde as pessoas que são voluntárias a pesquisas científicas da Estônia, né? Essas informações foram colhidas, identificadas, mantidas sigilos e foram feitas as pesquisas. Cada indivíduo era parente de ao menos uma outra pessoa do estudo. Os voluntários relataram seus níveis em 5 traços de personalidade: abertura, conscienciosidade, ou seja, ser cuidadoso ou diligente, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. As avaliações pessoais das características foram respaldadas por uma segunda opinião, geralmente o parceiro do participante, que fazia parte da família, para que a análise fosse feita com mais precisão. Os pesquisadores afirmam que muitos dos trabalhos anteriores utilizavam apenas uma autoavaliação da pessoa, o que pode distorcer muitos resultados. Quando você faz uma análise pessoal, por exemplo, interpessoal, vou falar de mim, certo? Uma coisa é eu falar de mim, outra coisa é uma pessoa da mesma família falar de mim, que tenha convívio próximo, tá? Então, essa dupla análise, ela literalmente, ela foca mais no assertivo, porque o que eu falo
e coincidir com a pessoa que está, que me conhece, é muito mais certo de ser a verdade. Os resultados mostraram que somente cerca de 40% dos traços de personalidade poderiam ser associados a uma herança dos pais. 40% é menor do que a metade, né? O percentual foi até mesmo superior à média de 25% encontrado em trabalhos de autorrevisão anteriores, mas ainda assim considerado algo que não é suficiente para que se afirme que pais e filhos são realmente totalmente semelhantes. Isso no ponto operante, comportamento, pensamentos, né, formas de se vestir, formas de agir, tá? Nesse sentido, não é apenas falando da hereditariedade genética, mas também de traços que seriam adquiridos pelo convívio. A comparação dos parentes de primeiro grau com os mais distantes não favoreceu nenhuma evidência de que experiências familiares compartilhadas tornariam pessoas mais semelhantes. Em quase todo os idiomas a gente tem aquela frase, tal pai, tal filho. Isso se deve mais ao convívio do que propriamente a genética, mas mesmo assim, ainda a parte do convívio não é assim tão assertiva, porque a autointerpretação, a autodesenvoltura, o comportamento social, né, que a pessoa vai desenvolver na escola, no trabalho, ela literalmente foge das questões muito intrínsecas familiares. Ela tem uma basal familiar, né, de um contexto, vamos falar assim, de educação, e aí vem a educação e não a genética, né, porque as pessoas elas tendem a preconceituar as pessoas pelo fato, às vezes, dela ser, por exemplo, filho de uma pessoa que fez uma coisa muito errada. E aí fala assim, essa pessoa não pode confiar nessa pessoa porque ela é filha de fulano de tal. Outra coisa que acontece bastante, e é basicamente uma crendice, é na forma, por exemplo, uma adoção, você falar que essa pessoa tem um traço ruim porque ela pode ter vindo de uma pessoa ruim. Cai por terra só com esse estudo. Então, meus amigos e amigas, é o seguinte, você sendo quem você é, deve-se muito à sua forma de educação e não muito à sua genética, comprovando que aquelas pessoas que simplesmente se baseiam na família para se tirar base totalmente a forma de uma pessoa, já está basicamente 60% errado, né? Porque 40% basicamente é formado pelo contexto genético familiar. É isso aí, amigos e amigas, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e voltaremos em breve com mais notícias nesse canal que só traz o bem.